quando o Lula faz isso, ele contradiz, ele contraria, ele quebra o que o Brasil é. Não o que ele quer, porque ele faz isso pensando na ideologia dele, no discurso que agrada uma parcela do eleitor dele, e ele tenta pautar a discussão de um jeito que ele acha que vai, enfim, mexer com as emoções dessas pessoas mais. Só que isso é muito ruim, e essa fala última ele compara o que está acontecendo em Gaza, a guerra de Israel contra o Hamas, como o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista do Hitler cometeu um genocídio, o Holocausto contra os judeus. E assim, tem vários problemas com essa fala, né? Eu diria que um deles é você acusar Israel daquilo que os judeus sofreram. Então, isso é muito grave. Isso tem um peso maior. Porque quando você quer ser antissemita no nível mais agressivo de todos, essa é a tática utilizada. É isso que você faz. Você vai lá e fala que Israel ou os judeus são nazistas. Fazem coisas que os nazistas fizeram com eles. Isso é muito violento para os judeus e para os israelenses. Isso é uma agressão tremenda, porque é um genocídio com 6 milhões de judeus mortos, e um dos genocídios talvez piores da história da humanidade. O genocídio já é uma catástrofe, mas o genocídio como o Holocausto, ele vai além. Pelo nível da violência, pela maneira como foi arquitetado, como foi desenhado, como foi executado. E quando o Lula faz isso e chama Israel, né, ou diz que Israel está cometendo algo igual ao que os judeus foram vítimas, ele está partindo por uma agressão muito direcionada e é uma fala extremamente antissemita. Então ele começa ali acertando, né, atacando um dos lados, no caso Israel e os judeus, e provocando uma reação, óbvio, porque isso é desequilibrado, isso é exagerado. E essa fala do Lula não é verdadeira. Isso não é uma questão de opinião. Aí é uma questão factual. Não existem campos de concentração em Gaza. Não existe câmara de gás em Gaza. Não existe extermínio sistemático de palestinos só porque eles são palestinos. Nenhum dos elementos que constituíram o Holocausto estão presentes ali dentro. Então ela não é verdade, ela não é uma fala verdadeira, apurada, correta, precisa. Ela é uma fala exagerada, genérica, inflamada, cheia de retórica. Uma retórica que ofende, que machuca os judeus e Israel, e uma retórica que ela põe lenha na fogueira. Então ele põe uma lenha na fogueira numa situação muito complexa e muito complicada. A guerra, né, toda a guerra, ela não é um ambiente agradável, não é um ambiente simples nem fácil. E quando o Lula vai lá e escolhe botar lenha na fogueira, ele tá potencializando a situação do conflito, de alguma maneira. E aí, muita gente, né, olha e pensa, se o presidente está falando isso, talvez tenha algum sentido. Se o presidente da República fala alguma coisa assim, talvez faça sentido. E não pode ser mais em verdade isso. A discussão mesmo se o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, ela é uma discussão trazida por aqueles que são inimigos e rivais de Israel. E ok, né? Se é um inimigo, você vai falar que o seu inimigo é o pior do mundo. Só que esse assunto foi trazido para o Tribunal Internacional de Justiça. A África do Sul trouxe esse caso. E quando a África do Sul trouxe o caso, o Brasil apoiou a África do Sul. E os juízes do tribunal vieram a público com uma conclusão, não é uma conclusão final, mas eles não disseram que existe um genocídio. Não disseram. Então, o órgão internacional suposto que foi provocado para se manifestar em relação a isso, não disse que é um genocídio.
Quanto mais dizer que é o pior de todos os genocídios que já existiu, que foi o Holocausto. Então, assim, o Lula, ele busca fazer isso, assim, ou ele é um grande antissemita, ou ele simplesmente não entende o que ele fala e não está preocupado com as consequências das falas dele, ou ele acha que a ideologia que ele acredita ou defende permite ele transitar e falar qualquer coisa que está tudo bem, porque o outro lado é Israel, que é aliado dos Estados Unidos, então eu sou anti-americano porque eu sou de esquerda e os Estados Unidos representam o capitalismo e eu represento o comunismo ou as ideias do comunismo, então eu atacar o outro lado, eu só ganho o apoio da minha torcida, da minha turma e tá tudo bem. Então essa é uma visão. E o que o Lula fez não ajuda os palestinos. E assim, não ajuda de várias maneiras. Do ponto de vista de uma guerra, você só consegue a solução dela quando os dois lados querem achar a solução. Então, se você quer se colocar como um mediador, alguém que vai trabalhar para achar a solução num conflito entre povos, nações, o que você tem que fazer? Você tem que se mostrar confiável para os dois lados. Se você realmente está preocupado em acabar com a guerra. Sim. Se você está preocupado em tomar lado, tá tudo bem. Você escolheu tomar lado. De um lado só vai estar contigo, o outro vai ter Isso. ressalvas. E aí você não vai acabar com a guerra, Sim. a não ser que um dos lados vença. Porque Sim. tem dois jeitos de acabar com a guerra. Ou os dois lados chegam num consenso, num acordo, ou um dos lados vence. E aí acabou a guerra. Não tem três jeitos. São dois jeitos. É um ou o outro. Se você quiser trabalhar para que os dois cheguem num acordo, você precisa ter a confiança dos dois lados. Diminuir, atacar um dos lados, você já perdeu a confiança. Então você não pode se colocar como um mediador. Você não vai ser uma pessoa, uma liderança que vai trabalhar para o fim dos dois lados. Se você escolher o lado, então parece que você quer que a guerra acabe pela uma outra via. Que é o quê? Da vitória do lado que você escolheu. E aí, se você então está defendendo tanto os palestinos e você quer acabar a guerra pela vitória dos palestinos, você tem que estar disposto a lutar. E a pergunta que, assim, não me parece muito difícil a resposta é: o Brasil está disposto a entrar em guerra contra Israel para salvar e defender os palestinos? Nós não estamos discutindo se a guerra é justa ou não. O ponto aqui não é isso. Antes que as pessoas comecem, mas então, tipo, você está dizendo... Não, assim, nós não entramos nessa discussão. Eu estou debatendo aqui como é que uma guerra acaba. E tem duas maneiras. O que está em jogo na fala do Lula, nós temos que entender na prática. Tá bom, o Lula quer que a guerra acabe por uma questão de justiça, porque ele acha que o povo palestino merece isso. Bom, se nós vamos trazer os elementos de justiça, nós vamos ter que incorporar e botar na balança os elementos de justiça das demandas de Israel. Foi atacado em primeiro lugar, Sim. por um grupo terrorista, que foi extremamente violento, somente direcionando, ou grande parte do ataque direcionado a civis. Eu não pedi para começar essa guerra. Quem me atacou é uma organização terrorista, que diz que eu não tenho o direito de existir. Enfim, todas aquelas coisas que minimamente quem acompanha as discussões do Oriente Médio ou os problemas do Oriente Médio entende. Então, assim, aí se ele vai então seguir o caminho da justiça, ele tem que incorporar os dois lados. E não me parece que ele quer incorporar os dois lados. Então ele quer tomar lado. Se ele quer tomar lado, ele vai ter que lutar. E aí o Lula está disposto a lutar? Não, então o que o Lula está vendendo para os palestinos? Nada, Glauber, nada. Ele está simplesmente jogando no ar falas enfáticas, retóricas, inflamadas, que fazem os palestinos acharem que alguém vai fazer alguma coisa por eles. E o Lula não vai fazer nada. Ele cortar relações diplomáticas com Israel não vai acabar com a guerra
e não vai acabar com a situação dos palestinos. A não ser que ele esteja disposto, de novo, a entrar em guerra. E, obviamente, o Brasil não está disposto a isso. Nós temos uma guerra aqui dentro, você sabe disso tão bem quanto eu, e a gente não está conseguindo dar conta da nossa guerra interna. Então, o Brasil não está preparado para ir para nenhuma guerra em nenhum outro lugar do mundo. E aí, então, na prática, ele está vendendo uma coisa para os palestinos que não está servindo de nada. E quando você quer a paz, esse ponto é muito importante. Você tem que esquecer a justiça. Porque se eu virar para você, e nós estamos brigando há décadas, e eu começar a falar para você, não, mas naquele dia, lá atrás, você matou meus primos. E cadê a justiça disso? Se eu ficar guardando a mágoa, o rancor, a vontade de vingança, não vai ter paz. Sim. Para você ter paz, você tem que colocar de lado as discussões de justiça. E quando o Lula faz isso, ele não coloca isso de lado. Ele faz os palestinos acharem que eles estão sendo ainda mais injustiçados. Você precisa ser muito realista para tomar consciência numa situação de guerra e admitir um monte de coisas e engolir várias outras coisas para buscar a paz. Que tipo de coisas você vai ter que engolir? Você vai ter que engolir seu desejo de vingança. Você vai ter que engolir seu rancor. Você vai ter que falar, eu não aguento mais violência e eu quero viver em paz. Eu vou ter que esquecer tudo que aconteceu para trás e falar, daqui para frente eu quero viver de outro jeito. Vai ter que ceder alguma parte. E esse processo de ceder para os palestinos vai envolver uma coisa muito difícil para eles, que é admitir que o Hamas é uma grande parte causadora deste problema gigante que eles têm com os israelenses. Não estou dizendo que não existem problemas do lado de Israel, que os israelenses também não têm que esquecer mágoas, rancores, desejos de vingança. Estou dizendo que tem um olhar interno de autocrítica a ser feito em relação ao próprio representante deles, que é os palestinos olharem e falarem assim, não, peraí, o culpado disso daqui também é o Hamas. E eu preciso me livrar do Hamas.